Sobre os monólitos revela um cenário encantador. E vivenciar a pesca artesanal no Rio Timonha é uma experiência memorável. O Rio Parnaíba deságua no Oceano Atlântico, formando o único delta em mar aberto das Américas. São mais de 70Então, vamos lá. Bom, pessoal, bom dia a todos, né? Primeiro, agradecer aí a participação. Para quem não me conhece, eu sou o Robson, sou gestor comercial aqui da BRT Operadora. Para nós é uma satisfação enorme aí poder estar com mais de 100 participantes, né? Então, vocês darem a oportunidade aí da gente apresentar esse roteiro maravilhoso, né? Saber um pouco mais aí sobre oportunidades que temos no Ceará. Hoje a gente está aqui com o Wendel, que é da Receptivo de Charme, nosso parceiro no Ceará, e eles fazem um trabalho muito diferenciado. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em aproveitar esses momentos que vocês estão dando oportunidade para nós, para que tenha realmente um grande proveito. E o que vocês vão ter oportunidade hoje de conhecer é um trabalho diferenciado. A gente entende que a prestação de serviço, né, do agente de viagem, da operadora, não pode se limitar somente àquele produto básico, né, o padrão, o praxe. A gente precisa agregar valor, precisa poder proporcionar experiências para os clientes, né? Então, a ideia aqui é realmente que a gente possa nos capacitar. A BRT está lançando uma série de produtos com esses circuitos, com bloqueios. Então, vocês vão ter muito material para vocês trabalharem, nosso time de marketing vai abastecer vocês. Então, para que a gente possa vender muito esse destino e poder oferecer para o cliente algo diferenciado, tá? Então, eu já vou passar a palavra aqui para o Wendel, né, um ótimo treinamento para nós, e ele vai conduzir com vocês. A ideia aqui é que seja também algo bem interativo, então fique bem à vontade para poder tirar dúvidas, pontuar. É realmente, assim, uma apresentação, a gente não quer que torne aquele monólogo, né, que fica só ali o palestrante. Podem ficar à vontade para interagir, para que a gente possa ter uma capacitação bem agradável. Muito obrigado a todos, ao time BRT aí que está também participando, e passo a palavra para o Wendel. Wendel, com você. Robson, muito obrigado aí pela oportunidade. Bom dia a todos. É um prazer aqui poder falar um pouco mais dos roteiros, dos circuitos, né, que são os roteiros integrados ali no Ceará, no Nordeste, na verdade, porque temos ali também o circuito Rota das Emoções, que passa por Ceará, Piauí e Maranhão. O Receptivo de Charme opera esses circuitos, esses roteiros de uma maneira mais personalizada e dedicada ao perfil de cada viajante. Eu vou apresentar aí para vocês um pouco o que a gente já tem disponível no portal da BRT, onde você vai conseguir encontrar alguma coisa, mas eu sempre reforço que, como é um roteiro muito personalizado, como é um roteiro dedicado ao perfil de cada viajante, você que puder, que tiver algo diferente, se vocês quiserem acrescentar, quiser melhorar, né, quiser trazer de experiências, que também está disponível ali no portal da BRT, a gente pode fazer, reformular os circuitos, os roteiros que estão ali disponíveis para o perfil daquele tipo de viajante que está interessado em fazer esses circuitos, né? Hoje a gente opera ali os circuitos, como eu falei, a Rota das Emoções, que contempla Ceará, Piauí e Maranhão, a Rota das Falésias, que contempla o litoral leste do Ceará, chegando até Icapuí, que é um município que faz fronteira com o Rio Grande do Norte. Tem a Rota Costa dos Ventos, circuito Rota Costa dos Ventos, que contempla o litoral oeste do Ceará, também todos esses roteiros com experiências locais, experiências com bases comunitárias. Temos também o circuito Rota Verde do Café, subindo a serra, né, do maciço do Baturité, com um apelo que é do cultivo do café de sombra, e o circuito Serra e Mar, que a gente sobe a serra também nesse
descendo um pouco da Rota Verde do Café e descendo para uma das praias ou para um próximo roteiro operado ali no Ceará, né, que a gente pode fazer esse circuito Serra-Mar tanto com Fortaleza como destino de praia, como outra praia só para contemplar aí o circuito Serra-Mar, ou como uma Rota Verde do Café com Rota das Falésias, por ser muito próximo, então a gente consegue montar aí para vocês. Eu vou mostrar aqui um pouquinho de como encontrar esses circuitos, e a gente vai falando aí mais de cada um, para a gente fazer esse bate-papo mesmo. Se vocês tiverem de dúvida, quiser fazer perguntas, vocês vão passando aqui para a gente vai fazendo esse bate-papo para tirar e esclarecer aí tudo para vocês. Então, no portal da BRT mesmo, você entra, vem aqui nessa parte de reservar, você vai encontrar os circuitos. Agora o formato, mas aí você pode colocar um Fortaleza, um Brasil. Tá, então vamos botar aqui, mudou aqui um pouco, a gente acabou de me confirmar que mudou um pouco o formato, então em circuitos você bota circuitos pelo Brasil, vamos botar aqui, vamos ver maio, está bem próximo, vamos pesquisar. Então, ali você vai encontrar, a gente também criou, para facilitar para vocês, algumas saídas garantidas. Os nossos circuitos, em sua maioria, são operados no privativo, ou seja, os seus viajantes embarcam no mesmo veículo no aeroporto de Fortaleza, a gente opera esses roteiros em carros 4x4, para que traga mais conforto, né, e que eles possam vivenciar experiências off-road nos trechos que é permitido. Então, e as saídas garantidas que a gente criou aí para que aquele que não, de repente, não quer ir no carro privativo, tá? É um casal, ele topa compartilhar o mesmo veículo com outros viajantes, então a gente fez a saída garantida com umas datas ali específicas, né? A gente criou alguns modelos, esse Rota das Emoções básico é algo que é o mais curto, porque nem todo mundo tem um período longo para fazer esse roteiro, então a gente deu uma encurtada, como vai passar por 3 estados, né, então a gente achou que para melhor aproveitamento, ir mínimo 6 noites, para que ele possa aproveitar, né, então se ele tem mais disponibilidade para fazer essa viagem, então a gente sugere ali que já pegue um circuito de 8, 9 noites, 10 noites, eles vão curtir bastante aí, principalmente nos casos dos privativos, né. Temos também ali o circuito Rota das Falésias, também de 8 dias, 7 noites, o circuito Rota das Falésias pode ser feito em menos noites, ali 6 noites, a gente também consegue contemplar bem aí, aproveitar bastante. O circuito Joias do Ceará, Preá, Jericoacoara e Camusim. Temos também os encantos do Piauí, Barra Grande, Parnaíba. E a gente colocou também tanto em hotéis mais básicos, mais econômicos, quanto os hotéis de charme, hotel de mais luxo, né? Aventuras no Ceará, Atajuba, experiência Fat Bike, onde você vai de Jericoacoara andando de Fat Bike entre as dunas até chegar em Tatajuba também com hospedagem, né, e experiências locais. Rota das Emoções essencial. Circuito Rota Costa dos Ventos, com quintais gastronômicos. O circuito Rota Costa dos Ventos, ele contempla até o município de Acaraú, mas a gente chegou até Jericoacoara, porque é um destino que já tem apelo de venda, muita gente quer conhecer Jericoacoara, né, quem não conhece ou quer voltar, então a gente contemplou aí a Rota Costa dos Ventos com Jericoacoara e a experiência do Quintais Gastronômicos, que é uma experiência fantástica, que eu vou bater um papo aí com vocês, conforme aí a nossa apresentação. De novo ali o circuito Rota Emoções, esse daí não é uma saída garantida, é um básico, circuito Rotas Emoções intermediário, que aí já tem mais número de noites, né? Então, eu vou falar um pouquinho aí de cada circuito. Eu queria mostrar para vocês como chegar nesses circuitos, para que vocês tenham uma melhor direcionamento de como encontrar. O circuito Rota das Emoções. Ele, como eu falei no início,
é um circuito que contempla o Ceará, o Piauí e Maranhão, tendo como âncoras ali Jericoacoara, Delta do Parnaíba e Lençóis Maranhenses. Dentro desse circuito, tem 14 municípios ali envolvidos, então tem muito o que conhecer, tem destinos incríveis, tem destinos que não são tão conhecidos no turismo, mas que são encantadores, como Camusim, ali ainda no Ceará. Camusim é um município belíssimo e que vem encantando e surpreendendo muitos viajantes que conhecem. O receptivo de chá também faz esse trabalho, né? Dentro desses circuitos, a gente também apresenta para seus clientes os destinos mais queridos, os destinos que os viajantes mais gostam, porque quando ele faz um circuito desse, ele acaba conhecendo destinos que não são, né, tão divulgados aí do turismo, e eles querem voltar para uma próxima viagem para ficar só naquele destino. Então, um roteiro muito interessante de vender, por isso, porque além da satisfação, até hoje, a gente não teve alguém que falou assim, poxa, eu não gostei muito. Pelo contrário, as pessoas vêm se surpreendendo, porque eles vão conhecendo diversos municípios com pernoites, com passeios locais, com experiências. Então, eles acabam, né, se apaixonando por um roteiro e querem voltar, e querem conhecer melhor algum município que ele passou, como você tem agora, Camusim. Então, ele passa também... Wendel, pois não? Tem uma agência querendo fazer uma pergunta aí, só da Granja Viana. Eles querem fazer uma pergunta. Pode abrir o microfone, fica à vontade. Perfeito. Eu vou pedir a ajuda aqui a Giane. Não, eu acho que o próprio agente de viagem, ele fez a unidade Granja Viana ali, levantou a mão. Não sei se tem alguma dúvida, pode abrir o microfone. Bom, ou ela só sinalizou sem querer, então. Mas tem uma outra questão aqui no chat também, a Alessandra, ela pediu, acredito que ela deve ter entrado um pouquinho depois, faz de novo, por favor, o caminho ali para como que localiza no portal, se puder, por gentileza. Tá, perfeito. Ó, quando você abre ali o portal da BRT, onde que está aqui o mouse? Aqui. Pronto, ó, você vem em reservar. A parte de reservar, você vem em circuitos, e aí você destina o destino que você quer o circuito. Vamos para o Brasil. Aí a gente pega aqui um mês, eu peguei ali, por exemplo, maio, pode ser os outros, junho, julho, enfim. E aí você põe em buscar, e aí ele vai começar a apresentar para vocês ali os circuitos que estão disponíveis. A gente sempre está atualizando esses circuitos, a gente sempre está trazendo novidades para os circuitos, como tem muitas experiências locais, então a gente gosta de montar novos circuitos com essas experiências também, para que seja uma viagem mais completa, uma viagem onde o seu viajante vai aproveitar do início ao fim e voltar com aquela sensação de, poxa, realizei mesmo o meu sonho, que a gente ouviu muito isso, que é conhecer mais do Nordeste, que é conhecer mais da cultura local, né, e conhecer novos destinos que não são tão divulgados, a gente ouve muito isso. Só um ponto importante da pesquisa, né, é interessante até colocar Brasil como destino, porque como os roteiros eles englobam outros... Só complementando, então, o que o Wendel está falando, então, como os destinos, eles englobam outros estados também, então é sempre interessante colocar aqui como Brasil, porque se vocês colocarem Fortaleza, por exemplo, ele vai puxar realmente só os roteiros que passam ali por Fortaleza, então pode ser que algum roteiro fique de fora. Então, a dica é que sempre coloque Brasil ali como destino, que daí ele puxa realmente todos os circuitos disponíveis. Exato, até porque, assim, como no circuito Rota das Emoções, a gente pode começar por Jericoacoara, então talvez esse não apareça, a gente pode começar por São Luís, então é interessante voltar ao Brasil porque a gente vai subindo. A Rota das Emoções, como eu falei, que é de Fortaleza e finaliza em São Luís, na verdade, a Rota das Emoções contempla o município de Cruz, na Praia do Preá, e vai até os Lençóis Maranhenses, né? Então, a gente tem como pontos de chegada o aeroporto de Fortaleza, o aeroporto de Jericoacoara, o aeroporto de São Luís e o de Barreirinhas. Também pode-se chegar por Parnaíba, mas eu acho que fica mais interessante você chegar pelas pontas, né, para que aproveitem tudo. Nesse circuito, eu sempre gosto de dar a dica de a chegada por Fortaleza, porque você já começa numa aventura off-road,
né, ali conhecendo as praias, o litoral oeste do Ceará, e você vai ter um pouco de ideia do que é a Rota Costa dos Ventos, que é um roteiro também fantástico. A Rota Costa dos Ventos contempla de Calcaia até a Cará. Então, você pode chegar para Fortaleza, pode retornar do aeroporto de Jericoacoara, ou vice-versa, pode chegar no aeroporto de Jericoacoara e finalizar em Fortaleza. E aí, nesse circuito, a gente faz ele mais off-road mesmo, porque são praias belíssimas, tem experiências mesmo de banho em praias mais desertas, né? Experiências locais, experiências de bases comunitárias, como eu falei ali, dos quintais gastronômicos. Eu falo muito, e muita gente pergunta, Wendel, o que são os quintais gastronômicos? É uma experiência de base comunitária, onde a esposa do pescador chega ali recebe diariamente o peixe fresco, camarão, lula, então recebe ali os frutos do mar fresquinho do esposo, ela tem uma experiência de vida na cozinha, que é uma comida maravilhosa, então ela serve ali à sombra da árvore, no quintal da sua casa, né, ela faz um banquete, que é incrível. Então, o teu cliente tem realmente ali uma sensação de que ele teve uma experiência muito completa dentro desse roteiro, justamente por isso, né, por ser uma experiência espaço comunitária, uma experiência ali que está com o pescador que traz ali os frutos do mar muito fresco, e uma comida bem servida, muito gostosa. Então, esse tipo de experiências a gente vem trazendo para vocês e apresentando dentro desses circuitos. Tem mais alguma pergunta, Charlie? A melhor distância de viagem de carro na Rota das Emoções, em horas de viagem. A maior distância, né? A maior distância seria você começando de Fortaleza e finalizando em São Luís. Acho que chega ali a uns 900 quilômetros. De Jericoacoara a São Luís são uns 500 quilômetros. Então, é uma maior distância, né? Mas como a gente faz no carro 4x4, e aí eles vão tendo aventuras off-road, eles não tem as pernoites, né, e tem experiências locais, então é muito tranquilo realizar essa rota. Falando um pouco também da rota, do circuito Rota das Falésias, que contempla o litoral leste do Ceará. Então, eles vão conhecendo praias que já são conhecidas, mas de uma forma diferente, né, de uma forma mais completa, de uma maneira onde ele vai pernoitar e vivenciar as experiências locais. Nesse litoral também tem hotéis maravilhosos, hotéis de charme, hotéis de luxo, tem pousadas muito bacanas, pousadas também de charme, tem para todo tipo de perfil de viajante. Eu sempre falo, o Receptivo de Charme é uma empresa que entrega como charme o que o seu viajante quer. É o nosso encantamento, a gente faz questão do encantamento. Mas se é o seu viajante, o meu viajante, ele gosta de ficar em uma pousada simples, uma pousada mais aconchegante, a gente cria também um roteiro para ele dentro dessas pousadas, né? A gente entende que no litoral há uma cidade muito grande de meios de hospedagens, então a gente quer contemplar todos e agradar todos o perfil de viajante. Tem gente que não quer investir, talvez, num hotel tão bom, que é um hotel ali mais de charme, mais chique. Então, a gente vai traçando esse roteiro e colocando em hospedagens mais o perfil do seu viajante. Aí reforça. Esses circuitos que estão ali, para vocês terem uma ideia de como vender, vocês entenderem por onde eles podem passar. Mas a Jeane tem um material ali também que vocês podem depois pedir, que tem um mapa de cada circuito, que tem os municípios que contemplam cada circuito, né, as praias que contemplam esses circuitos. Então, ela depois pode passar ali para vocês, para que vocês entendam melhor. Nessa apresentação de hoje, como o tempo vai ser meio corrido, eu não vou, infelizmente, conseguir apresentar para vocês. Eu vou falar de uma maneira geral, como vender, né, esses circuitos, e o que tem de atração, o que tem de experiência, o que tem de meios de hospedagem para esses circuitos, né? Então, continuando aqui na Rota das Falésias, além de diversos meios de hospedagens, né, como os praias de Morro Branco, Praia das Fontes, Fortim, que é um município lindíssimo, tem praias encantadoras ali, Canoa Quebrada, Icapuí. Icapuí está sendo uma queridinha ali também desse roteiro da Rota das Falésias. Já vi muitos viajantes falando assim, poxa, não conhecia Icapuí.
e me apaixonei, quero voltar só para esse destino, para conhecer melhor desse destino de Capuí, porque Capuí tem belezas realmente fantásticas, incríveis, além de experiências como visitar ali o berçário do peixe-boi, como ver ali a passagem das aves migratórias, né? Dentro desse roteiro, Rota das Falésias, tem a experiência ali na Prainha do Canto Verde, que são contos e encantos no Canto Verde, né? Uma experiência de base comunitária, o receptivo de charme foi aí cadastrado, agraciado pelo Embratur. A Embratur está mandando ali uma equipe de marketing para eles, para validar essa experiência, para fazer material de fotos e vídeos, onde ele vai estar divulgando isso aí nas feiras nacionais, internacionais, meios de comunicação da Embratur com todo o trade. Então, assim, falando isso, para vocês verem que tem muito que conhecer, muito que explorar, além de você só fazer o passeio. Você está em Fortaleza, vou fazer um passeio que eu não quebrado e volto. Não, tem muito mais para você vivenciar, né? Nosso circuito começa em Fortaleza, mas você vai ali no off-road, você pode fazer as pernoites no Aquiraz, que tem hotéis maravilhosos, você pode fazer pernoites ali em Morro Branco, em Praia das Fontes, em Fortim. Fortim tem hotéis incríveis, como o Jaguaribe Lodge, o Jaguaríndia, que são incríveis, em Canoa Quebrada. E aí, Canoa Quebrada também se faz essa pernoite, né, de vivenciar mesmo o dia em Canoa, à noite, ali na Rua Broadway, que é fantástica, diversos restaurantes, né, tem lojinhas para compras. Então, dentro desse circuito, o seu viajante vai ter experiências imersivas mesmo, vai ter uma experiência de que ele conheceu de fato melhor o Ceará. Falei de alguns municípios que têm suas peculiaridades que são incríveis. Voltando ainda na Rota das Falésias e de Capuí, quando passa ali o período do defeso, né, onde já é permitida a pesca da lagosta, você consegue encontrar ali 1 quilo de lagosta a R$50. Manda você estar ali, fazer na hora, e você tem essa experiência. Então, vivenciar mesmo o dia a dia do local, né? Aproveitar ao máximo que cada destino oferece. Vou falar também um pouco agora do circuito Rota Verde do Café, o Ceará. Muita gente vem se surpreendendo, fala assim, o Ceará tem serra. Como assim? O Ceará tem o cultivo do café, o cultivo do café de sombra, ele é protegido ali pela sombra das árvores da floresta, o que dá um sabor especial para esse café, o típico arábica. Então, nesse circuito, ele é muito próximo de Fortaleza, por questão de 1h30, 2 horas, você já está na região do maciço de Baturité. Então, você vai subindo a serra, já conhecendo um pouco desse cultivo. É um cultivo centenário, né, algo novo, né? Então, assim, está há mais de 100 anos esse cultivo do café de sombra. Então, você vai conhecendo um pouco, desde a visita ali na estação ferroviária, onde na época era escoado toda a produção, né, agrícola, café também daquela região, para Fortaleza e para demais destinos. Você vai conhecendo um pouco de cultura, um pouco de religiosidade, visita ali o mosteiro dos jesuítas, e também os jesuítas, na época, teve uma participação super importante para esse cultivo do café, o prédio maravilhoso, centenário, sabe, assim, incrível essa visitação. Se passa ali pelo centro de referência também do café de sombra, onde você vai poder degustar, né, um pouco do que é produzido no local, na base do café e de outras frutas também produzidas ali na região. Então, você tem a experiência onde você visita também o sítio que produz já esse café, e ela vai falar da história, vai falar de como começou e como continua até hoje, né, na família. Depois dessa apresentação, depois dessa vivência, você tem a experiência de um café colonial servido à sombra das árvores das florestas, com tudo que é produzido no local. O café, desde o café, que é maravilhoso, bolo de café, cuscuz, tapioca, um café colonial bem regional, para que você tenha assim, essa contemplação e essa experiência mesmo do roteiro que você está fazendo. E tem Guaramiranga, que é a cidade 7 lá, que ela tem uma estrutura já preparadíssima para receber o seu viajante. Tem restaurantes regionais, restaurantes de cozinha internacional, tem excelentes meios de hospedagens, né, que vai desde hospedagem de melhor padrão, como hospedagem econômica, hospedagem intermediária.
Então, Guaramiranga é onde o cearense sobe para passar frio. Nosso frio no Ceará, na Serra, chega ali no inverno rigoroso, 13, 12 graus. Então, assim, mas não é sempre, né? Lá, realmente, o que prevalece é aquele clima de 17, 20, 25 graus, né? Então, você consegue aproveitar bem, conhecer uma região belíssima de serra no Ceará. E aí, pela proximidade, né? E por nesse circuito você conseguir fazer ele em 2 noites, 3 noites, a gente fez o circuito Serra e Mar. Circuito Serra e Mar, seu viajante, quero ir para Fortaleza, capital, aquele movimento, e de repente ele topa subir a serra, conhecer um novo destino no Ceará e ter essa vivência com o cultivo do café, onde ele com certeza vai provar um bom café. Ontem estava conversando aqui com o pessoal, estou em Curitiba, aqui com a BT, o pessoal falou assim, eu conheço essa região, aquele café de lá é maravilhoso. Então, gente aqui do Paraná já esteve nessa região e viu o quanto o café é bom, realmente o café é delicioso. Então, vale a pena você vivenciar isso. Então, você conhecer essa parte da serra e aí você desce para Fortaleza, né? Passa ali já o final de semana na praia, né? Vivenciando ali as experiências locais também. Em Fortaleza, a gente tem essa aba de experiências aqui do portal ali da BRT. A gente tem lá nossas experiências, onde você pode acrescentar. Eu ainda gostei desse roteiro, o perfil do meu viajante é dessa maneira, será que a gente consegue melhorar? Né? Fala aqui com a equipe da BRT, que eles vão passar para a nossa equipe e a gente vai entregar para você um roteiro mais ideal. Né? A gente realmente trabalha a gente gosta muito de trabalhar com o efeito uau, eu digo. Enquanto o cliente não sai de lá encantado, a gente não sossega, porque a gente realmente gosta de trabalhar com esse nível de satisfação. Esse é o nosso forte e que a gente vem despontando aí na frente, porque o que a gente tem de feedback é muito positivo, e aí por isso que a gente quer compartilhar isso com vocês. Eu queria abrir o espaço aí, se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta de algum circuito específico. A respeito de nozes sendo puxadas. Perfeito. Me perguntaram aqui sobre a questão de idosos, né, melhor idade. Eu sempre dou esse exemplo porque eu acompanhei um grupo de uma agência do Recife que eram 30 passageiros, onde o mais novo tinha 72 anos e o mais velho tinha 93 anos e tinha Parkinson. Eu dou aí nesse detalhe para ver que não limita nada. A gente fez um trecho da Rota das Emoções, né, passando pela Rota Costa dos Ventos, no off-road, e eles se divertiram muito do início ao fim, sabe? E eles voltaram a ser criança, porque nesse off-road tem momentos que o rio encontra com o mar, então a travessia numa balsa rústica, onde tem corda amarrada em cada ponta da margem do rio, e o cara vem puxando a corda para essa balsa, né? O carro poder subir na balsa, a gente sai do carro por medida de segurança, vai ali do lado, e nessa hora que estava na balsa, os senhorinhos lá, tudo ajudando a puxar. Não, pode deixar que eu vou te ajudar a puxar. Eles pegaram a corda e puxaram, e ficava gritando para a esposa assim, me filma, eu quero mandar não sei para quê, me filma aqui. Então, assim, gente, eles voltaram a ser criança. E aproveitaram o máximo, eles queriam vivenciar cada momento. Amaram, eles ficaram assim realmente encantados, que não imaginavam o tanto de belezas que iam conhecer, né? Porque cada um, eles eram bastante viajados, era um grupo de médicos aposentados, eles conheciam um bocado do Ceará, mas eles falaram assim, olha, eu não conhecia tanto do Ceará como eu estou conhecendo hoje, né? Nesse roteiro, nesse off-road, tem essas experiências, almoçamos em restaurante pé na areia, né, fomos ali recebidos com um saxofonista tocando música regional, eles dançaram, se divertiram. Então, estou dando todos esses detalhes porque não há limite de idade. Eu digo assim, quem não vai aproveitar esse circuito? O bebê de colo, ali de 2, 3 anos. Se ele já começa a ter a noção, 4 anos, ele vai também aproveitar. Porque ele contempla diversas idades. O bebê, realmente, ele não tem uma ideia do que ele está vivenciando, então ele realmente não vai aproveitar tanto, mas não existe assim um limite de idade, justamente por essa personalização. Reforço, fala ali com a equipe da BRT, é o grupo assim, então a gente vai oferecer um roteiro muito adequado. A gente recebeu um grupo também de famílias que queriam viajar juntos, tinha as crianças, os pais e os avós.
Então, assim, eles pediram um roteiro, eles queriam 14 noites na Rota das Emoções, então eles queriam um roteiro que todos, a família toda aproveitasse, não só os netos, não só os avós, toda a família. E a gente preparou um roteiro personalizado, e eles amaram. No final, a pessoa que nos contatou falou assim, olha, muito obrigado, porque vocês realizaram meu sonho, que era viajar com toda a minha família, conhecer belezas incríveis, e que todos fossem aproveitar do início ao fim. E foi isso que vocês entregaram, né? Nós aproveitamos tudo do início ao fim. Então, eu reforço mais uma vez que bata um papo com a equipe da BRT, diga-lhe prefiro ter viajantes, para que a gente entregue um roteiro, um circuito assim, bem personalizado. Nossa maneira, nossa forma de operar esses circuitos, como eu falei ali, são nos carros 4x4, né, de 4, 6 lugares, o que é muito fácil de vender em grupos. Geralmente o pessoal tem começado a vender em grupos, pede 2 carros de 6 lugares, vai com 12, ou 2 carros, um de 4, um de 6, vai com 10, e eles acabam chegando lá com mais de 20, porque vai entrando mais gente, eles vão, opa, bota mais um carro que está tendo uma adesão boa, olha, bota um carro aqui privativo, que esse aqui é uma família de 4, então eles vão aumentando esse grupinho deles, porque é muito fácil, só vai, né, adicionando novos carros, adicionando novos serviços, e a gente vai formulando isso muito personalizado, né, dentro do roteiro para cada grupo. Então, ele começa do aeroporto, a gente pega no aeroporto de embarque e entrega no mesmo carro, com o mesmo motorista, no aeroporto de desembarque. E isso traz para os viajantes de vocês uma segurança, um conforto, ele vê que tem uma pessoa que está ali dedicada com ele, acompanhando, viajando do início ao fim. E é muito gostoso, porque no final dos roteiros, no final dos circuitos, ele já sai com apelido com o motorista, sai tipo amigo já, amigo íntimo de infância. A gente brinca muito lá no Ceará sobre isso, né? Ele já sai com um amigo íntimo de infância do motorista, que ele teve aquela segurança, ele viu como o profissional está adequado e preparado, a gente trabalha com uma equipe altamente qualificada e preparada para fazer esse turismo com o viajante de vocês, né? E cada detalhe, desde o mimo, a gente tem a recepção afetiva, onde a gente recebe seus viajantes com mimos de boas-vindas, que é do nosso artesanato local, onde o seu viajante vai conseguir aproveitar isso durante a viagem, né, como bolsa de palha ali que ela vai utilizar na praia. A gente oferece também um vinho de caju que é produzido no Ceará, que é uma experiência, né, poxa, algo produzido aqui na região que a gente não provou em outro lugar do país. Então, a gente sempre busca apresentar o Ceará de uma forma completa, desde esse circuito, desses roteiros, como vinham falando ali, né, vivenciando cada município, vivenciando cada praia onde ele vai perguntar, né, e as que vão passar, as experiências locais, as experiências de base comunitária. Então, é um circuito, é uma viagem muito completa e dedicada para o perfil do viajante. A gente tem mais perguntas? O Luiz, então, ele perguntou se a live vai ficar gravada. Luiz, sim, a gente está gravando essa live. Depois, só solicitar para o seu executivo que ele te passe essa live gravada, tá? A gente vai disponibilizar ali para vocês. O Danilo Azevedo, ele está perguntando se esse circuito tem uma tarifa especial para agentes de viagens conhecerem o destino. Sim, a gente está montando também algumas opções de saídas para agente de viagem com tarifa especial. A gente vai estar passando aí para a BRT vai estar compartilhando também com vocês, para que vocês tenham essa experiência, né, essa vivência. Então, logo que a gente estiver lançando, a BRT vai estar informando aí para vocês essas datas, que vocês consigam se programar, né, e seguir nessa viagem aí de imersão e de conhecimento. O David falou que está precisando vender uma experiência dessas com urgência, então, David, tem ali disponível no nosso portal. Caso essas experiências que já estejam prontas ali no portal não atendam o seu cliente, você pode entrar em contato com a nossa equipe da BRT, que eles vão te orientar, eles vão entrar em contato ali com o Wendel, para que eles possam personalizar esse circuito, né, Wendel? Com certeza. E aí eu reforço, ainda ali em reservas, quando você bota serviços, eu até posso mostrar, sair aqui da tela, aqui onde você tem reservas, você vê que em serviços, aí vamos colocar aqui Jericoacoara, para deixar. Jericoacoara. Aí a gente tem ali também, quero mostrar para vocês, a aba de experiências. Então, vocês podem, dentro do circuito, Wendel, essa experiência é total
né, o perfil do meu viajante, vamos colocar essa experiência, ó, aqui 5 anos de experiência. Vamos colocar essa experiência para o meu viajante. Então, tem ali desde passeio de canoa havaiana, tem aula de surf, porque ele mesmo sendo num circuito desse, ele vai passar ali 2, 3 noites, né, 4 noites no destino, dependendo do roteiro que ele está seguindo, a gente pode incluir esse roteiro. O cara surfa lá, ele quer essa experiência ali de surfar e tal. A gente consegue, então, incluir essas experiências dentro do circuito do seu viajante, né? O passeio ali de fat bike, stand-up paddle, então, aula de yoga, todas essas experiências que estão disponíveis aqui no portal da BRT também podem ser contempladas dentro desses circuitos. Então, você vê ali na aba de circuitos, né, o que tem de disponível, o que tem ali para você oferecer, e sempre na hora da venda, na hora que você estiver conversando com o seu viajante, você conhece bem o perfil dele, você fala, olha, tem esse circuito aqui, ele tem esse número de noite, mas a gente pode personalizar para você, para que você tenha a melhor experiência. Tem também experiências locais, então você pode dali bater um papo com o teu viajante, fala com a equipe da BRT, né, traz isso assim muito claro para eles, que eles passem para a gente vai entregar um roteiro dedicado e personalizado para esse perfil do teu viajante. Temos mais algum? Mais uma dúvida, SCS Trust Intercâmbio, para grupos mais jovens, existe a possibilidade de alugarem as pranchas e velas? Claro. A gente tem também as kite trips, que a gente chama, né, que são viagens dedicadas para quem fazer realmente o kitesurf, onde a gente vai com um guia de terra, que é justamente, né, o nosso motorista da equipe, que vai levando o material, que vai levando a equipe de terra, e tem o guia de mar, que ele também pode fazer, por exemplo, da Praia da Taíba a Flecheiras ou Icaré de Amontada, dependendo ali né, da experiência dele, de prática de kite, ele pode ir velejando por mar e a gente encontra, a equipe de terra encontra ele lá no próximo destino, já dando todo esse suporte. E dentro da Rota das Emoções, Rota das Falésias e Rota Costa dos Ventos, dá para fazer o kite tranquilamente, porque a gente vai parar em destinos onde tem todo esse suporte, né, de guarderia, de locação de material, se ele já quer levar o equipamento dele, né, que use a guarderia do local, né, tem professores locais também, onde ele pode aproveitar. Então, nesses 3 circuitos, principalmente, que é de praia, ele consegue bem fazer a prática do kitesurf, né, ele levando o seu material próprio ou deixando para alocar lá no local. Interessante é sempre passar essa informação ali para a equipe da BRT, dizer, não, eles vão levar o material dele, e a gente já vai colocar num carro onde consiga levar, né, com tranquilidade o material dele, com eles também, ou não, eles vão pratear o kite, já são experientes, então, eles vão alugar lá no local. Então, a gente vai preparar um perfil onde eles vão parar nessas escolas kites e vão poder, né, ter essa interação e ter essa prática do kitesurf. Perfeito. E, David, sobre o cadastro da sua agência, é só entrar em contato ali com o nosso time da operadora que a gente dá a sequência para esse cadastro, tá? Então, a gente, passando todas as informações, a gente dá sequência ali para o seu cadastro sem problema algum. Pessoal, mais alguma dúvida em relação a essa parte que o Wendel está explicando? Qualquer dúvida que vocês forem tendo ao longo da apresentação, só reforçando, então pode deixar aqui no chat que a gente vai tirando ao longo tirando as dúvidas. O que muita gente me pergunta também é a operação, né, a logística disso. Então, como eu falei, nossos motoristas, que são altamente experientes, qualificados para recebê-los, né? Então, ele vai do início ao fim. E aí, ele, nas pernoites, por exemplo, vamos na Rota Costa dos Ventos. Ele embarcou em Fortaleza, sua primeira noite não necessariamente precisa ser em Fortaleza, pode ser já na Praia da Taíba, que tem hotéis maravilhosos, como o Salino Taíba, que é incrível. Então, ele pode já ali começar a primeira noite no Taíba, ele tem ali 2, 3 noites, né? Também, se ele quiser experiências locais, a gente inclui. Depois dessas 2, 3 noites, o mesmo motorista vai lá com o mesmo carro,
recebe eles e dá continuidade. Pode ir ao próximo destino ser em Guajiru, que é ali perto da Praia de Flecheiras, onde tem hotéis incríveis, como o Zohar. Então, ele segue num tour off-road, onde é permitido, né, o carro passar por praias, porque tem trechos que não pode, por conta de banhistas, por conta de preservação ali de meio ambiente, a tartaruga marinha está pondo os ovos, então a gente respeita muito isso, né? Então, nos locais onde é permitido passar o carro, então ele vai nesse tour off-road com essas experiências aí na travessia da balsa, experiências, né, de destinos belíssimos que você não consegue aproveitar se você for pelo asfalto e parar numa determinada praia, né, e as experiências locais. E aí, depois daquelas 2, 3 noites, com as pernoites, com as experiências, o mesmo motorista, no mesmo carro, pega ele e vai seguindo até o destino final. Então, a logística é essa, né? Wendel, o meu cliente é estrangeiro, ele precisa de um guia bilíngue. A gente também pode colocar o guia bilíngue, só solicitar, vai ter o adicional ali no guia, né, e ele pode acompanhar dentro do carro, junto com o nosso motorista, o roteiro completo com eles também, do início ao fim, para qualquer um desses circuitos que operamos. Alguma pergunta mais ali? Só mais uma dúvida. Se o cliente quiser levar o equipamento próprio, como só prancha de surf, vocês ajudam no embarque aéreo, deixam material no transporte? Essa parte do embarque seria... com vocês, com a BRT. Isso. Você pode entrar em contato, então, com o nosso time de atendimento, que eles vão tirar essa dúvida para você com mais clareza, porque daí essa parte já envolveria o aéreo, né? Acredito que os nossos consultores vão conseguir te ajudar com isso, com essa questão com mais clareza, tá? Até por conta de peso, de tamanho do material, né? Então, a gente pode ver isso à parte, né? Em cada caso. Agora, na parte terrestre, sim. É só avisar para a equipe da BRT, né? Depois que fez esse bate-papo aí com a questão do aéreo, eles já passam ali para a gente a informação da prancha, e aí a gente já manda um carro, né? Um 4x4 também, onde tem a picape, onde pode botar lá a prancha dele, e vai seguir viagem, né? Essa estrutura a gente tem sim. Então, é sempre importante mesmo avisar antes, para que a gente saiba que carro que vai mandar, que é para que o viajante consiga ir junto com a prancha dele, sem problema nenhum, na maior tranquilidade, e que a gente também personalize. Poxa, essa praia aqui vai ter onda bacana nesse período, então a gente também vai dar essa ajuda aí, esse suporte, vai fazer uma programação mais interessante para ele aproveitar bastante. Mais alguma? Não, né? Então, gente, aí para a gente já ir finalizando e não se estender muito, vou voltar de novo, vou ensinar para vocês o caminho, né? Reservas, circuitos, vamos colocar o destino Brasil. Vamos para Júnior aqui. Se é uma família nos circuitos, né? Se é uma família de 4 pessoas, vai o circuito todo privativo para ela, num carro de 4 lugares, onde ela vai ter as melhores experiências e vivências de um dos nossos circuitos. Se é um grupo de amigos, são 3 casais, 6 pessoas, é muito fácil também, você também pega esse carro privativo, vai com a viagem acaba sendo assim, esse circuito acaba sendo tipo uma trip com os amigos mesmo, né? Porque eles vão por praias, a gente vai levando para lugares onde se ele, não, eu vou sozinho, a gente vê muito, não, eu vou alugar um carro 4x4, vou sozinho. Se ele aluga um carro 4x4, ele corre um sério risco de perder o carro. Hoje a gente vê muito lá no Ceará, pessoas que têm um carro 4x4 ali próprio, dizem, não, vou fazer aqui um off-road, mas eles não têm essa experiência, e é muito importante, porque muda muito, a maré sobe, a maré desce, muda a lua, né, a areia mudou ali, o que acontece muito é que quando eles não têm essa experiência, o carro atola assim, a maré enche e leva o carro, então é perda total. Então, sempre quando tem alguém assim, Wendel, meu passageiro sabe dirigir carro 4x4 e vai alugar, vai fazer. Não aconselho, eu acho que não é uma boa ideia, porque muda muito, ele não conhece a região.
Ele não conhece o solo, ele não tem essa expertise local. Os nossos motoristas têm ali experiência de mais de 10 anos, o motorista tem mais de 15 anos ali de experiência, então ele sabe por onde passar, ele sabe que caminhos, ele sabe que momento parar o carro para ver como mudou aquele solo, porque muda muito, né, conforme essas condições climáticas ali que eu falei para vocês. Então, o ideal é que ele realmente contrate os nossos serviços com motoristas altamente qualificados e preparados para fazer esse circuito. Mais uma dúvida da Raquel de Jesus. Qual é a melhor época para fazer o circuito da Rota das Emoções? Pronto, é uma pergunta bem interessante. A partir o período chuvoso ali na nossa região, ele vai de fevereiro, abril a maio, dependendo ali de como que está, né, o inverno naquele período, né? Já teve inverno que se estendeu até início de junho e teve inverno que finalizou ali final de abril. Então, eu sempre indico, maio já dá para fazer, porque não chove mais tanto, e as lagoas, tanto no Parque Nacional de Jericoacoara, quanto nos Lençóis Piauienses e no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, as lagoas são bem mais cheias, então ele vai ter um aproveitamento maior. Então, vai ali de maio até... dá para fazer a Rota das Emoções, inclusive, assim, de maio até janeiro. Fevereiro também dá, mas vai pegar o período de chuva. Dá para fazer o ano todo. Só que tem esse período chuvoso que talvez ele não aproveite tanto, porque vai pegar dias de chuva, né? Mas de maio a janeiro é bem tranquilo, que a possibilidade de chover é menor, né? De maio a agosto, as lagoas estão bem mais cheias, porém, é considerado ali já alta temporada, principalmente em agosto, porque é férias na Europa, então a gente recebe muito turista europeu, então a dificuldade de conseguir a hospedagem. Para você ter, eu estava até batendo um papo com a Jane aqui, que a gente já tem reserva para a Rota das Emoções para agosto de 2026, porque é a operadora que atende europeu e que ela já se viu por conta das disponibilidades que ela sabe que é complicado. Mas setembro você consegue pegar as lagoas cheias, sim, em agosto, e não são todas as lagoas que secam, né? Então, tem lagoas que se mantêm ali o ano todo. Claro, ela vai dar uma baixada, mas tem água, ele vai aproveitar de toda maneira ali os Lençóis Maranhenses. E os Lençóis Maranhenses, tanto os Lençóis Maranhenses quanto o Parque Nacional de Jericoacoara, oferece também diversos outros atrativos que também não limita só a lagoa está cheia, né? Como a gente pode trazer dentro dessa experiência da Rota das Emoções, ali nos Lençóis Maranhenses tem a contemplação no pôr do sol, com espumante, com petisco, finger food, onde ele vai poder contemplar ali naquele cenário incrível, né? Com uma pessoa especial, com a sua família, que também pode ser feito em grupos. Então, a gente traz também mais experiências para que seja um roteiro completo, né? Então, ele, para falar, consegue viajar na Rota das Emoções o ano todo, porém, de fevereiro a abril é uma quadra mais chuvosa, né? E aí, restante do ano, ele consegue aproveitar bem a Rota das Emoções. Mais alguma pergunta? David, eu estou pedindo contato. David, você tem um contato do nosso time de atendimento da operadora? Se você tiver, ou então se você puder, depois eu posso te chamar e eu te passo todas as informações aqui para você poder seguir com essa cotação, tá bom? Me deixe o seu contato aí, por gentileza, um e-mail, alguma coisa que eu passo para o nosso time, eles entram em contato com você para a gente seguir com esse orçamento, tá bom? Então, para finalizar, gente, esse circuito é a melhor opção para vocês vender, principalmente aqueles, eu ouvia muito quando eu era agente de viagem, eu já fui agente de viagem, hoje estou ali, né, dando esse apoio e suporte para vocês, porque eu queria muito oferecer meus clientes uma viagem assim mais completa, e eu nunca consegui oferecer, e hoje fui trabalhar, estou ali há mais de 9 anos nesse trabalho mesmo, dedicado, de trazer essas experiências, de trazer um circuito mais completo. Então, assim, hoje a gente faz esse trabalho muito preparado para vocês, apresentando aí circuitos, destinos incríveis, experiências maravilhosas. A gente trabalha muito forte
em parceria com o apoio ao Sebrae, Embratur, eles estão sempre ali, a gente está sempre trabalhando juntos, porque eles vão, capacitam, dão treinamento, alguém ali no local, e convida a gente para ir lá validar a experiência, a gente vai junto. Então, há uma força muito grande para trazer experiência, para fazer uma viagem mais completa. Aí eu digo, quando eu era agente de viagem, muita gente chegava a mim e falava assim, eu quero ir para o Nordeste, mas não sabia para onde ir. Então, a melhor coisa para você fazer, oferece os nossos circuitos, porque ele vai ter uma experiência mais completa do Nordeste, né? Ele talvez não fique ali limitado a só um destino, a um município, ele vai vivenciar, vai conhecer mais e retornar. Outra coisa que eu queria falar também, os circuitos, né, mais conhecidos, que é justamente isso, a Rota Costa dos Ventos, a Rota das Falésias, a Rota das Emoções, a Rota do Beijo do Café, mas, como vocês viram ali, a gente criou uns que são os queridinhos. Os queridinhos os viajantes fizeram a Rota das Emoções e amaram aqueles destinos lá como Jericoacoara, Preá, Jericoacoara e Camusim. Então, a gente criou um novo circuito, né, um circuito ali de charme, onde ele vai vivenciar e ficar mais dentro desses municípios, né? Então, a gente vai criando também novos roteiros para o teu viajante nesses destinos mais queridinhos. Meu viajante já fez a Rota das Emoções, ele gostou disso, a gente vai fazer um outro circuito para ele, um outro roteirinho mais personalizado, onde ele vai conseguir vivenciar mais de cada município. E até mesmo como destino. Trabalho muito com a BRT aqui nessa forma. O viajante dele, às vezes, quer ir para Jericoacoara, mas não quer passar as 7 noites, mas queria aproveitar o aéreo ali do bloqueio deles, que é de 7 dias. Então, a gente faz os destinos casados, destinos casados. Jericoacoara com Camusim, Jericoacoara com Preá. Então, ele consegue vivenciar e ter experiências em 2 destinos incríveis, lindos, onde eles vão aproveitar mais. E isso a gente vê a satisfação do viajante de vocês, porque eles entendem assim, poxa, eu tive uma viagem super completa, né? Eu tive uma viagem onde eu conheci mais de um destino, onde eu tive todo o apoio de vocês, onde eu tive já os passeios locais, onde já tive as experiências também, que se não fosse você, a gente não chegaria. Teve algum viajante que a gente recebeu lá, a gente levou para o quintal gastronômico, num circuito Rota Costa dos Ventos, e quando finalizou, ele falou assim, olha, muito obrigado por você ter me trazido aqui, porque eu jamais iria parar aqui, eu não sabia que eu podia parar aqui e comer, e essa comida divina, essa comida perfeita, né, porque está muito fresco ali, o peixe, a lagosta, o camarão, e a dona Jo realmente cozinha maravilhosamente bem. Então, tudo isso que ele vivencia, ele sente que tem alguém ali dedicado, trabalhando com carinho para que ele tenha uma viagem bem completa. Então, é por isso que eu falei ali no início para vocês, a satisfação é completa. Hoje, eu converso muito com a equipe, né, quando termina o roteiro e tal, eu falo assim, Wendel, o pessoal, no final, agradece muito e fala assim, vocês precisam divulgar mais isso, né, desde os passeios de um dia que a gente faz, que é o Tour Off-Road, onde você pode fazer, né, conhecer um pouco do trecho, né, desses circuitos, no Tour Off-Road, e também dando serviço de conveniência, né? Onde é uma galera jovem e tal, eles vão querer uma cervejinha, a gente bota cerveja no cooler, bota refrigerante de caju, para que ele vá curtindo o passeio, já com essa conveniência, né? Já está ali bebendo, vai parar numa praia super linda, paradisíaca, vai estar ali bebendo, curtindo com a sua família ou com seus amigos. Então, a gente faz algo bem personalizado, realmente, a gente faz algo onde a gente vai conhecer muito mais dos destinos, né? Não só os destinos mais conhecidos, mas como os novos destinos, reforço Camusim, que é maravilhoso, Itapuí, que é incrível, e vários outros, Guajiru também é maravilhoso com equipamentos, os equipamentos são hotéis incríveis, Fortim também vem se destacando muito ali no litoral leste, na Rota das Falésias. Então, a gente tem muito para oferecer para os seus viajantes no Ceará e nessas regiões do Nordeste, no Piauí, no Maranhão. A Rota das Falésias também, ela pode se esticar até o Rio Grande do Norte, né, finalizando em Natal ou em Pipa, mas a gente não disponibiliza ali, a gente não subiu isso, porque aí vai ser um número de noites maior, mas se o viajante, ele tem 14 noites, 15 noites para viajar, monta um roteiro aí personalizado, passa para a equipe da BRT, que com certeza a gente vai montar, com todas aquelas informações, né, do perfil do teu viajante, e a gente vai montar uma programação ideal para eles, né?
mais uma vez, para a gente finalizar, deem uma olhada nos circuitos, né, conheça um pouco do destino, os mapas ali, peça a Jane, que a Jane vai passar para vocês também, os mapas desses roteiros, você conheça mais um pouquinho de cada região, o que tiver, eu quero saber mais de curiosidade de determinado destino e tal, fala ali com a equipe da BRT, eu também falo com vocês, bato um papo com vocês numa boa também, e aí a gente monta junto com a BRT o melhor circuito, o melhor roteiro e as melhores experiências para o seu viajante ter as melhores férias, né, ter a melhor viagem lá com a gente no receptivo de charme. Afinal de contas, o nosso charme é esse, é o encantamento do seu cliente e é essa parceria com você, agente de viagem e operador de turismo, porque a gente quer realmente realizar o sonho do seu cliente através de você, porque a gente sabe que na hora que você vende um produto de mais qualidade ao seu viajante, ele vai voltar, ele vai te indicar e vai voltar para conhecer novos destinos aí dos nossos circuitos, tá bom? Muito obrigado, fico à disposição, contem aí com a equipe da BRT, que a gente está muito alinhado aí para oferecer o melhor turismo e as melhores experiências locais aí para os seus viajantes. Muito obrigado. Agradecer aqui também. Bom, pessoal, muito obrigada aí a presença de todos. Queria agradecer em nome da BRT a todos os nossos clientes e futuros clientes também. Então, a gente fica à disposição de vocês, caso tenha alguma dúvida, alguma questão. Então, a gente está com todos esses materiais disponíveis aqui no portal da BRT, mas caso, reforçando novamente, caso vocês tenham alguma demanda mais personalizada, com algum público mais personalizado, entre em contato com o nosso time de atendimento, que a gente vai preparar esse material para vocês, junto com o Endel, junto com todo o time do receptivo de charme. Reforçando também que a gente tem alguns bloqueios disponíveis para Fortaleza. Agora, para o segundo semestre, a nossa intenção é realmente intensificar essas saídas, então a gente está preparando junto com o Endel um material muito bacana para que vocês possam trazer isso para os seus clientes, e ficamos à disposição aí. Muito obrigada a todos. E vale até a pena também a dica que eu dei para a Giane, nesses bloqueios de Fortaleza, vocês de repente pedir ali, vamos fazer um circuito de Serra e Mar, porque com 2 noites ele já conhece bem a região de Serra, do cultivo do café, e aí consegue ficar as outras noites em Fortaleza, ali, vivenciando todas as experiências locais, né? Então, muito obrigado aí, conte com o receptivo de charme, com a BRT, a gente está junto para fazer um turismo melhor e de mais qualidade para os seus viajantes. Obrigado. Com certeza. Um abraço a todos e excelente final de semana para todo mundo.